tudo bem com vocês? Dia bonito de sol aqui em Blumenau. Boa tarde, pessoal da internet. Hoje, então, casa cheia, relógio novo. Pessoal, hoje são três recadinhos só, rapidinho. Um deles sobre a rifa. Quem não comprou, quiser ajudar a nossa casa, tem os blocos ali na frente. O pessoal da internet também já andou solicitando por e-mail. Vamos estar tentando atender essa semana, né, durante a semana. Teremos o fórum agora em setembro, então já fazendo uma propagandinha. Quem já foi no fórum aí pode levantar a mão. E quem já se inscreveu para esse ano? Pouca gente ainda. Isso é um mal da nossa casa, né? Muitas vezes nós queremos fazer um evento legal, mas nós mesmos não participamos. Por N motivos. E esse ano vai estar muito legal. Esse ano nós vamos trazer o teatro, né, com o Renato Prieto, que foi o André Luiz do Nosso Lar. Vai vir o Nando Cordel novamente. Vai vir palestrantes que vocês próprios, o pessoal que veio nos fóruns antigos, sugeriram, né, que é o Severino Celestino, o professor Severino Celestino. Outros a gente tentou trazer, também não conseguiu, talvez para a próxima edição, que a gente já está trabalhando aí. Vai ter o café com autógrafos no sábado, para quem não consegue ir no evento, né? Mas no sábado vai estar aberto lá o café com autógrafo, feira do livro, vai dar para trocar uma ideia com os palestrantes. Não vai participar das palestras, mas pode ir lá, né? Comprar um livrinho, participar do lançamento do livro Ensinamentos de Outra Dimensão, que é outro assunto de hoje. E ainda teremos Zé Araújo, teremos o Clóvis Nunes, né? O pessoal que... O Clóvis Nunes já veio nas outras 2 edições, mas o pessoal que acompanha ele sabe que cada vez que ele vem é uma temática diferente, é um assunto diferente, são notícias novas e muito conhecimento. Vamos ter aí também o pessoal do Data Limite, já tiveram aqui no começo do ano, né, no aniversário da nossa casa, em maio. Isso, o Robson está me ajudando aqui. Juliano Posati e o Saulo Gomes, eles vão trazer o lançamento do livro Data Limite, já está encomendado aí, vai chegar na próxima semana. E vão trazer também alguns novos assuntos que não estavam naquela primeira palestra que eles passaram aqui. Então vai ser uma coisa diferente, uma coisa dinâmica, uma coisa nova. Então quem acha que já viu, né, não viu ainda, porque vai ser uma coisa diferente. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguém. O Dr. Ney Prieto e o filho dele, né, o Dr. Júlio Prieto Pérez, neurocientista, psicólogo, cientista, tem um trabalho muito legal sobre mediunidade em algumas faculdades dos Estados Unidos. Vai trazer os trabalhos dele para esse fórum. Acredito que vocês vão gostar bastante, principalmente o pessoal que trabalha nessa área, né, de psicologia, medicina. Vocês vão verificar que tem muito conhecimento aí e muita coisa bacana que vai ser trazida. Então, do fórum, a princípio era isso, convidando novamente vocês, né, pessoal, as meninas ali na frente e os meninos também estão fazendo as inscrições aí, estão abordando o pessoal. Já temos aí confirmados uma caravana de registro, São Paulo. Um abraço aí para o Dirceu, né, que provavelmente deve estar nos assistindo, e o pessoal lá que vai vir. Um grupo ali do Luz, Fé e Fraternidade, que é da Itopava Central, do Maurício, acho que é o Maurício, se eu não me engano o nome do rapaz, e mais pelo menos uns 2 grupos aí de fora que estão para vir, né? 2 grupos de Jaraguá do Sul e 2 também de Florianópolis, que já entraram em contato, a gente está aguardando aí. Então, assim, vai ter bastante gente, talvez falte lugar, tá? Então é bom o pessoal aí se apurar um pouquinho. E terceiro assunto seria sobre o lançamento Ensinamentos de Outra Dimensão. É mais um livro psicografado pelo médium Zé Araújo. É um livro que é diferente do Contos do Outro Lado. Tá? Eles são mensagens, só que são mensagens para reflexão. Não são mensagens de espíritos, por exemplo, eu desencarnei e eu vim psicografar como é que foi meu desencarne. Não é nesse sentido, são reflexões de alguns espíritos, digamos assim, conhecidos, como Caibar Schutel, agora eu não lembro. Deu um branco agora. Mas tipo Caibar Schutel, né? E outros espíritos que vieram durante o fórum, os 2 últimos fóruns, que vieram aqui na casa também em mesa mediúnica, que vieram também nas psicografias públicas. Então eles trouxeram várias psicografias, vários ensinamentos, que muitos de nós tivemos acesso através dos vídeos, mas
depois se perdeu isso, né? Então, através do trabalho da Kátia Freiner, ela acabou compilando esse compêndio de psicografias e também vai estar disponível nesse livro. O lançamento está previsto para o dia do fórum, né? Para o dia da tarde de autógrafos, mas a gente já está fazendo a pré-venda aqui na CEIU, para quem quiser adquirir o livro antecipado. Serão poucas edições agora poucos livros agora nessa primeira edição, tá? Realmente só para o fórum. E ainda teremos a pré-venda pela internet. O pessoal aí de casa, né, o pessoal de fora, quiser adquirir o seu livro, faz a compra lá da pré-venda, a gente pega o autógrafo do Zé Araújo, né, no nome da pessoa que comprou, e a gente remete pelo correio depois, posteriormente, depois do fórum, ali na primeira semana, com o autógrafo. E vocês aqui também, se já quiserem fazer a pré-venda, já é uma forma de garantir o seu exemplar e garantir também o autógrafo, certo? Oi? O fórum vai ser no Teatro Carlos Gomes, nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Teve uma pergunta aqui da plateia, tá? Então, só lembrando vocês. Está passando direto no canal do YouTube e também nas nossas transmissões, os links para as inscrições, para conhecer o trabalho do pessoal, tá? Então era isso. Oi? Sim. Não, sim, isso. Foram bem diferentes. Isso mesmo. Até foi bom ela lembrar que, na verdade, o Foreblue desse ano será uma experiência única. Então, todos os anos ele é diferente do que ele foi no ano anterior, né? Apesar de alguns palestrantes se repetirem, muitas informações novas vêm, muitas pesquisas novas acabam saindo e muito conhecimento é agregado. A dona Cira, né? Isso. A dona Cira bem lembrou ali, então, que é uma experiência única, tá? É emoção, é conhecimento, é aprendizado, digamos assim, é vontade de realmente viver o verdadeiro espiritismo. É verdade de conhecer a fundo, de tentar colocar em prática. O pessoal que vai no fórum realmente sai renovado daquele evento, tá? Eu falo por mim também, né? Pelo resto do pessoal aqui. Então a gente... Isso. Isso, realmente, é isso, tá? O fórum é isso, cada evento, cada edição, uma coisa diferente, uma novidade e um aprendizado para a gente levar para a nossa vida aí. Então era isso, pessoal. Não quero mais tomar o tempo da palestra do Beto aí. Obrigado aí pela contribuição da plateia. Então o palestrante hoje é o Roberto Carrilho, a leitura é do Robson, e eu sou o Roberto Oliveira, vou fazer oração. Gostaria que todos, então, fechassem os olhos, serenassem os pensamentos, acalmando, nesta bela tarde de domingo, que possamos todos pedir a Papai do Céu que nos auxilie a receber bem os ensinamentos dessa tarde, o aprendizado, agradecendo cada momento de nossas vidas, cada segundo que podemos estar aqui encarnados, que podemos estar aprendendo, que podemos seguir em frente. Que o Robson possa fazer uma excelente leitura, esclarecedora, e que o Roberto Carrilho possa nos trazer muito conhecimento, nos fazendo aprender com o tema de hoje. O nosso muito obrigado por tudo, que assim seja. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e a aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro.
E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a CEI, o Recanto Saber. Bom, tema de hoje: o espírita e o preconceito. Bom, espírita, todo mundo crê que sabe o que é, né? Estamos todos aqui reunidos, pessoal da internet aí também. E o preconceito? Será que sabemos todos nós o que é realmente o preconceito? Será que a todo instante que a gente toma atitudes ou a gente tem alguns sentimentos, será que a gente relaciona isso a um preconceito criado em nós? Estou aqui hoje perguntando isso porque o preconceito é uma influência muito forte sobre a nossa mente, o nosso ser, e muitas vezes não percebemos ele agindo em nossas vidas. Até que aconteça algo contrário a ele e que prove que ele está errado, e assim a gente se demove, elimina, retira ele de nossas vidas. O preconceito é um mecanismo mental. Na verdade, o preconceito não é uma imperfeição, não é um defeito nosso. Ele é uma forma que a gente encontrou de abreviar o nosso raciocínio. De certa forma, como ele funciona? É um comodismo, é uma preguiça de raciocínio que a gente tem. Por que eu estou aqui falando sobre isso? Porque o preconceito, a origem dele, vem principalmente de influências alheias sobre nós. O que seriam essas influências alheias? Desde que a gente reencarna, que a gente nasce, a gente cresce, recebemos as impressões de nossos pais, de nossos tios, de nossos vizinhos. Alguns destes tomamos como referência. Então, às vezes, vemos um tio nosso que a gente gosta muito, simpatiza, tem muita afinidade, e vê ele tomando atitudes em relação a pessoas de outra raça, ou pessoas de outro credo, de outras crenças religiosas, enfim, com pessoas de nível social inferior ao dele, tratando mal, às vezes, mendigos. E muitas vezes nós assimilamos esse exemplo e acabamos criando esse julgamento pré-estabelecido. E normalmente sem uma causa justificada. Porque essas influências foram muito fortes sobre nós. Eu cansei de ver, por exemplo, o meu pai, não estou falando do meu pai, tá? É um exemplo. Até pelo contrário, meu pai nunca foi racista. Mas alguns de nós vimos os nossos pais, essas pessoas referências a nós, sendo altamente racistas. Mesmo por brincadeira, contando piadas. E a gente, às vezes, inconscientemente, e acaba ficando oculto esse preconceito em nós. Então, esse mecanismo acaba agindo em determinadas ações a nós. Nesse fluxo que a gente tem, entra também a nossa falta de conhecimento.
ou mais comumente conhecida como ignorância. Muitas vezes o preconceito vem disso. A gente desconhece algo, a gente não entende, não se aprofunda sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, sobre aquela entidade, sobre aquele fato, e a gente ouviu falar de alguém que disse, e eu tomo como uma verdade. Então, a falta de conhecimento é algo que ajuda a montar, a elaborar os nossos preconceitos. No livro Notícias do Lado de Lá, tem uma parte que é onde vem a mensagem da Natasha Volta Gomes. E numa das mensagens para a namorada dela, a Mel, eu lembro muito bem, porque foi uma frase assim que eu li aqui na frente, coloquei no livro, e mexe comigo até hoje, porque eu acho que foi uma das frases que mais me impactou em relação ao preconceito e definiu, em poucas palavras, o preconceito e o que a gente deve fazer com ele. Ela disse bem assim: o preconceito é pura falta de conhecimento. E devemos perdoar. Então, a gente tem que compreender, a gente tem que entender que as vontades, as aspirações, os sentimentos, as ações alheias a nós, dos outros, a gente não pode comandar. E a gente não sabe o que formou aquele ser, aquela vida, e o porquê realmente ela está tomando aquela atitude. Muitas vezes o nosso preconceito não se baseia na realidade das coisas. São coisas que a gente acha. E pior, muitas vezes a gente acha o que os outros acham, e não o que eu realmente estou achando. A coisa mais engraçada do preconceito é isso. Essa contradição, ele é uma influência forte sobre as nossas vidas, mas ao mesmo tempo ele é frágil. Por que ele é frágil? Porque ele está fundamentado, ele está sustentado em crenças alheias a nós, em falta de conhecimento. E quando surgem experiências de vida que nos fazem ter mais conhecimento sobre aquilo, e deixamos essas influências de lado, a gente começa a experienciar e muitas vezes conseguimos vencer alguns preconceitos. Tem um filme que chama Crash, agora não lembro de que ano ele é, No Limite. Ele foi até vencedor do Oscar de melhor filme. É um filme interessante porque ele conta a história de várias vidas, de famílias se cruzando, e fala muito sobre esse preconceito. E um deles é sobre um policial. Ele tem um pai doente que está com um problema, acho que renal, pelo que eu me lembro, e ele está tentando que o plano de saúde pague a cirurgia para ele. E ele está doido, porque ele acorda de manhã, vê o pai com cólica. Quem já teve cólica renal aqui? Né? É bravo, né? É uma dor que dói na alma. Então ele viu o pai lá sentado no vaso ali e se contorcendo de dor. Ele falou: não, eu vou lá brigar. Chegando lá, ele tinha lá uma senhora negra e... Eu falei negra, né? Eu não sei mais se fala afrodescendente. Hoje em dia está tão assim, né? Mas enfim, com a melhor das intenções. E ela, tomada pelas diretrizes, pelas normas e pela imparcialidade dela, ela falou: eu não posso, o senhor não tem, não dá. E ele saiu com raiva. Saiu com raiva porque ele não conseguiu ajudar o pai dele, e a frieza daquela mulher em responder, em ajudar ele, porque ela não tinha o que fazer. Não tem, não sai, não sou eu, é o sistema que não permite isso. Então, ele saiu com
com aquela imagem. E o que ele fez? No dia a dia dele ali, na rotina de trabalho naquele dia, passou um carro grande, e nele tinha 2 pessoas da raça negra, era um diretor de cinema, eram pessoas com um nível social alto, e ele parou as pessoas, né, a troco quase de nada ali, não lembro se teve alguma coisa, se ele andou rápido, mas enfim, ele resolveu parar eles, e fez uma abordagem muito arrogante, né? Pôs a mulher no carro, revistou ela, apalpou ela. Então, foi uma situação de humilhação. Isso, grande parte, o quê? Para ele pegar aquela raiva que ele estava sentindo daquela senhora do plano de saúde e descontando ali na hora sobre aquelas pessoas que ele mal conhecia. É isso aqui, ó. Essa falta, ele colocou tudo na mesma bacia. Porque aquela pessoa daquela cor fez aquilo com ele, daquela raça, agora eu também vou descontar. O preconceito nos leva a atitudes irracionais. A gente não pensa. Quando eu expliquei aqui no começo que ele é uma abreviação, ele tenta linkar coisas de uma maneira tão rápida que a gente não pensa no que está fazendo. E a história se passou e chega próximo do fim do filme. Essa mulher, ela sofre um acidente, o carro capota, ela fica de ponta cabeça, presa no cinto e escorrendo gasolina, o carro prestes a explodir. E quem está lá para ajudar ela? O Ryan, o policial. Na hora que ele agacha e vê que ela é ela, porque ele lembrou que era aquela mulher que ele sacaneou. E ela vê que era ele, ela abre os olhos e fala, meu Deus, o que esse cara vai fazer? Ele vai me matar, né? Se ele fez aquilo naquela hora, agora ele vai se aproveitar, né? Então, nesse momento foi muito interessante, porque esse preconceito acabou indo para o ralo. Porque ele percebeu aquilo que ele tinha feito, não serviu de nada, e ali ele estava tentando agora salvar uma vida, e a pessoa não estava querendo ser salva por ele, porque estava morrendo de medo dele. Aí ele consegue tirar ela do carro, e consegue salvá-la, a um certo custo. Então, muitas vezes, o preconceito acaba se desfazendo justamente nessas horas. E é por isso que ele não leva a nada. O preconceito não nos serve de nada. Serve para um comodismo nosso. Para eu me sentir confortável. Para eu ser aceito por um grupo. Não é verdade? Muitos de nós, a gente chega num grupo, eu quero participar, eu quero ser aceito. E todo mundo lá é contra homoafetivos, por exemplo. Ou contra judeus, enfim, contra alguma coisa. Eu acabo entrando naquilo para ser aceito por aqueles grupos. Muitas vezes isso acontece na nossa adolescência, mas também acontece quando a gente é adulto. A gente acaba aceitando, por quê? Porque além do preconceito, existem os nossos valores, aquelas coisas boas que a gente adquiriu, as nossas imperfeições, os nossos interesses, vamos pôr aqui, pessoais, né? E também as nossas expectativas. Isso tudo aqui pode estar aliado com o nosso preconceito. Eu posso, como eu estava explicando, para entrar dentro de um grupo e ser favorecido por ele, ser aceito por ele, eu posso, por causa do meu interesse pessoal, eu posso resolver a reduzir os valores alheios de outras pessoas simplesmente para ser aceito. E começo a manifestar um preconceito que até então eu não sentia. Roberto, isso é muito louco. Será mesmo?
Talvez a gente não tenha se mancomunado, mas quantas vezes a gente deu sorrisinhos e risadinhas de piadas ou de manifestações bem preconceituosas de amigos nossos, parentes nossos, filhos nossos, esposos nossos, e a gente se omitiu e não falou nada. Será que a omissão também, quando a gente vê algo sendo dito, minimizando, inferiorizando alguém, não é uma coisa errada, não é uma coisa equivocada também? Será que a gente ser omisso ao preconceito dos outros também, a gente não está sendo conivente com isso? Ou talvez lá no fundo eu também não sinto um pouco isso? Porque lembremos todos nós aqui, temos ainda imperfeições. Há aqueles que têm menos, os que têm mais. Se algum de nós achar, eu não tenho preconceito, será mesmo? Esses dias eu vi um vídeo de uma ativista americana, negra, defendendo a questão da diferença social nos Estados Unidos em relação entre brancos e negros. E ela fazendo um depoimento, né? Porque, poxa, uma pessoa dessa, lutando contra o preconceito racial, você acha, nós achamos, supõe-se, e ela mesma supôs que ela não era uma pessoa preconceituosa. Mas, quando ela foi viajar de avião, chegou, entrou na aeronave, e aí normalmente o comandante, né, dá as boas-vindas aos passageiros, não é verdade? Aí ouviu uma voz de mulher. Ela pensou assim, yes! As mulheres, isso aí, estamos assumindo, né? Estamos em pé de igualdade com os homens. E ela vibrou com isso. Beleza. Decolou, falou, uma mulher pilotando, e vai, estamos indo. Aí começou uma turbulência. O avião começou a chacoalhar. Qual o primeiro pensamento dela? Meu Deus, é uma mulher que está dirigindo, pilotando o avião. Aí ela mesma viu, meu Deus, como é que eu posso, né? Qual a diferença? Se ela foi formada do mesmo jeito, teve o mesmo treinamento, teve as mesmas horas de voo para assumir aquele posto. Qual a diferença? Então, quando a gente se diz, eu não sou preconceituoso, será mesmo? Será mesmo que a gente não tem algum tipo de preconceito? Porque ele existe em vários. A gente pode ter preconceito religioso, racial, sexual. A gente pode ter preconceito em relação à beleza, né? Pode ter a capacidade feminina. Também o preconceito em relação, acabei de falar também, sobre a capacidade feminina. Enfim, os obesos. Tem gente que fala, eu não contrato gente. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, uma pessoa que foi ajudar na produção lá, ela era bem rechonchudinha, gordinha. A pessoa que coordenava a área lá falou, não, ela não vai dar, não vai. Pra quê, né? Pagou a língua lá, a pessoa trabalhou mais do que as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar na área. O bullying é um preconceito. Muitas vezes a gente olha, aquele rapaz, aquela pessoa, seja adolescente, seja adulto, ele é pacato, ele parece um bobo, então tem que ser zoado. Eu, às vezes, sofro bullying. Aqui. Querem que eu termine a palestra em menos de 1 hora? Vocês não sabem o que é. Tem que terminar, 15 para 6, né? Brincadeira. Mas o bullying também é uma forma de preconceito. Falando sobre bullying, muitas pessoas vêm questionar, agora estão falando de bullying, bullying sempre teve, sempre foi, realmente, gente. Sempre teve bullying, na época do meu pai, do meu avô, meu bisavô.
Sempre a gente quis pegar alguém para Cristo ali, para massacrar, para a gente se sentir bem. Ou até uma forma de defesa, que é o preconceito, né? Antes ele do que eu. Né? Vamos zoar com a cara dessa pessoa, vamos fazer ela se sentir mal, vamos depreciar ela, mas antes ele do que eu, né? Quantos de nós aqui não aceitamos e nos omitimos nesses bullying na infância, na adolescência e até na fase adulta? Realmente, o bullying sempre aconteceu. Ah, nem tinha esse nome, era outro nome. Mas o importante é que hoje em dia a gente está levantando esse ponto, porque antigamente era meio que normal. E a criança que sofria bullying chegava em casa chorando, muitos pais achavam, não, você tem que ir lá e brigar, vai, se vira. E será que se virava mesmo? Será que esse era o jeito? Às vezes é. Mas depende daquela pessoa. O preconceito, ele não enxerga as pessoas, não enxerga os recursos humanos, não enxerga a individualidade. O preconceito coloca sempre tudo na mesma bacia. Estigmatiza tudo. Então, todos os gays são pecadores, são desfrutáveis, são pirilampos, sei lá o quê. Será mesmo? Pessoas, índio não presta, para que tem índio ainda? Por que não botar fogo nele, né? Lembram desse caso? Em Brasília? Por que não, né? É um indigente, é um mendigo. Índio ainda. Uma raça inferior. Há muitas maneiras da gente ser preconceituoso. E nós espíritas muitas vezes o somos. Por exemplo, a gente pode aproveitar e deixar de ser preconceituoso e conhecer o Severino Celestino no Fore Blue. Você não vai poder entrar nisso aqui, ó, falta de conhecimento. Eu vou lá, vou conhecer e vou poder dizer com as minhas próprias palavras se a palestra dele foi boa ou ruim. Eu brinquei aqui, aproveitei e fiz um merchandising, mas é muitas vezes assim. Porque pode uma pessoa ir num evento ano passado, eu não gostei muito. Aí eu falo pro Roberto, o ano passado não foi bom. Aí o Roberto já toma aquilo como uma verdade. É uma influência alheia e a falta de conhecimento dele vai fazer com que ele não vá experienciar e sentir e ver com as suas próprias, com a sua própria visão, com o seu próprio interesse. Muitas vezes aquilo que, eu não gostei desse filme, mas a outra pessoa vai poder assistir, eu adorei. A maior prova é isso. Muitas vezes a gente chega para alguém e fala, assiste esse filme, é demais, é ótimo. A outra pessoa vai assistir, não gostei. Mas muitas vezes o outro sai falando, aquele filme é ótimo. Eu nem assisti, mas falaram para mim que é bom. Parece o Silvio Santos, né? Lembra? Eu não assisti, mas é muito bom, pode assistir. O preconceito faz a gente ter essa inteligência superficial também. Que a gente não quer se aprofundar em nada. A gente não quer analisar, a gente não quer tomar tempo. Porque tudo isso aqui faz a gente julgar os outros. E na leitura que o Robson fez, naquela passagem onde Jesus nos instrui a não julgar para não sermos julgados, muitos de nós pensamos o quê?
eu não posso julgar, eu não posso condenar, porque senão Deus vai me julgar. Porque senão, quando eu for para o paraíso, quando eu for para o umbral, sei lá, para o nosso lar, para o descanso no paraíso, eu vou, né? Aquilo que eu fiz, eu vou ser julgado. Não era isso. Essa orientação de Jesus é uma orientação que vem beneficiar a gente a se proteger e principalmente a sermos felizes. Porque a pessoa feliz é livre de preconceitos e de julgamentos. Porque pensem comigo. A partir do momento que eu julgo os outros, eu não estou às vezes julgando ele pelo que ele realmente é e pela vivência que aquela pessoa teve. Ou uma instituição, enfim. Eu falo, os adventistas são ridículos porque eles preservam o sábado, e o sábado é uma coisa do Velho Testamento. Isso é um problema deles. Isso não os torna inferiores aos espíritas. Porque tem muito adventista que faz muito no seu dia a dia, mais do que nós todos aqui, juntos. Faz por si e pelos outros. Mas só que nós, espíritas, gostamos, né, disso aí. Porque nós temos um conhecimento diferente do deles. Uma crença diferente da deles. Para que preservar o sábado? Para que no pôr do sol da sexta-feira a pessoa já para as suas atividades e vai passar o dia orando? Então a gente começa a julgar os outros e colocar tudo na mesma bacia diante dos nossos preconceitos, dos nossos valores, das nossas imperfeições. A gente julga os outros com as nossas medidas. E qual o problema disso, Roberto? É um problemaço. É um problema a gente começar a querer interpretar as atitudes alheias e sendo julgadores. Porque o julgador, ele é conclusivo. Ele é impiedoso. É isso. É uma certeza. Pá. É inflexível. Por quê? Porque a gente não analisa. A gente não dá tempo para investigar. A gente não busca a verdadeira compreensão em relação ao próximo. A gente já pega aquela situação, aquilo que a pessoa disse, o que aquela instituição faz e já trago para cá. Tudo isso. E tá sentenciado, julgado, punido, condenado, 10 anos de prisão, 300 Pai Nosso, sei lá. A gente faz isso. E por que isso é ruim? Uns tempos atrás, nossa, falei meio diferente, não, uns tempos atrás. Eu vi, acho que acabou a tinta. Naquele programa, eu não assisto, a minha esposa que gosta, o Luciano Huck. Ó, que mentira, né? Preconceito. Né? Eu amo o Luciano Huck. Eu deixo de vir no Identidade Eterna para assistir o Luciano Huck. Ah, brincadeira. A história de uma mãe e de uma filha vai exemplificar bem isso aqui que eu estou colocando para vocês. A mãe, acho que tem por volta lá dos seus 65, 70 anos, foi criada por um pai com regras rígidas. Então ela teve uma influência aqui que a filha não pode engravidar antes do casamento. O pai dela pegava e falava isso direto.
Se você engravidar antes de casar, você vai expulsa dessa casa. Isso foi criando para ela essa influência alheia, essa crença. Porque o pai dela falou, quem faz isso é ordinária, é vagabunda, com perdão da palavra, é meretriz, enfim, criou essa influência alheia sobre ela. Ela casou, graças a Deus, não teve a filha antes do casamento, mas teve depois do casamento a sua filha. Aí o que aconteceu? Então aqui, ó, temos a mãe, né? Tem essa influência aqui. Ela teve uma filha. E adivinha o que aconteceu? Exatamente, a filha teve a neta antes do casamento. Perturbação geral. Pensa só, eu com esses preconceitos, e antigos, né? O preconceito, quanto mais é antigo no nosso ser, mais difícil é dele ser retirado, dele ser eliminado. Então ela passou vários anos, a infância, a adolescência, a fase adulta, e quando a filha dela cresceu e teve a neta antes do casamento, já eram anos com essa crença cristalizada nela. Aí o que essa mãe fez? Expulsou a filha de casa. Só o que aconteceu? Na hora que ela expulsou a filha de casa, fica a pergunta, né? Essa é a maior prova de que os preconceitos são uma influência fortíssima na nossa vida, mas são frágeis. Porque eles não levam em consideração uma série de coisas, principalmente as nossas próprias experiências de vida. E aqueles que a gente ama. Então, ela tomou uma atitude, né? É aquela abreviação que eu falei anteriormente. Eu abrevio o meu raciocínio. Eu falo, minha filha teve a filha antes do casamento. Meu pai falou a vida inteira que não pode, que ia expulsar, então eu tenho que expulsar. Então, ela intempestivamente, impulsivamente, expulsou a filha de casa. Passou 6 meses em depressão. Ficou mal, tomou medicamento. Por quê? Porque isso aqui é frágil para ela. Não tinha sustentação, não tinha fundamentação. Era apenas a crença do pai dela. E não dela. Ela amava a filha. Olha a contradição. Eu expulso quem eu mais amo na minha vida, da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu quero estar com ela. Então precisou ela sofrer 6 meses de depressão para o quê? Vencer esse preconceito. E ver que não tinha nada a ver. E hoje essa neta aqui para ela é a paixão da vida dela. Pois é lógico. Ela amava a filha, por que não vai amar a neta? Então quando a gente julga os outros, porque assim, eu não sei, essa é a história que apareceu, mas muitas vezes ela deve ter visto histórias parecidas com a dela própria, anterior a dela, que ela deve ter julgado. A vizinha pode ter tido uma filha que teve engravidou antes do casamento e ela ficou recriminando. Ai meu Deus, isso não é certo. Se acontecer comigo, eu expulso. Ai, você deu muita liberdade para essa menina. Gente, isso é um exemplo sobre isso. Mas a gente pode servir para tudo. Tudo que a gente julga os outros, essa pessoa, ela é muito invejosa. Será que também a gente não inveja?
E quando acontecer alguma coisa lá na frente, na minha vida, que tem determinada pessoa, que eu tenho uma adversidade, um problema até espiritual de outras vidas, e que essa pessoa se sobressai e eu fico para baixo, eu que sempre recriminei a inveja nos outros, e quando eu me senti invejando, como eu vou me punir? É isso que Jesus quis dizer. Não julgueis para não ser julgados. Porque quem vai julgar é a nossa própria consciência, são as nossas próprias medidas. Então, quando eu fico discriminando alguém sobre a sua opção sexual, alguns homens principalmente, esses gays, é uma nojeira, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. E fica pregando isso. E se o filho dele se tornar gay? É mais ou menos essa história aqui. O que a gente faz com todo esse preconceito, com toda essa imperfeição, com todos esses valores, essas crenças que a gente criou para julgar os outros, e quando acontecer na nossa vida, o que a gente faz? Quando eu fico apontando para aquele que perdeu o emprego, que perdeu a empresa, falo, ele é um idiota, é um incauto, é burro, perdeu o emprego, perdeu a empresa. E se acontecer com a gente? À medida que eu julguei aquele, como é que eu vou me julgar? É aí que muitos se matam. Ou enveredam para a bebida, para o álcool, para as drogas. Por quê? Fica insuportável. Eu passei a vida apontando falhas alheias e julgando. E na hora que aconteceu comigo, o que eu vou fazer? É uma mala muito pesada para a gente carregar. Porque eu já construí por anos toda esse circo dentro da minha mente, e que eu já tenho sentenças, já tenho causas, diretrizes, normas, regras, para tudo aquilo. Lógico, essa mãe aqui, que felizmente, levou 6 meses para ela se demover da ideia, existem pais e mães que isso aqui está tão cristalizado, está tão firme no seu ser, na sua mente, que abandona mesmo, não quer mais nem ver a pessoa. Isso também acontece. E esquecem do amor, e esquecem do perdão, como a Natasha falou. A gente tem que aprender a não ficar ponderando, analisando com julgamentos. A gente tem que fazer análises. A gente tem que tentar entender, investigar, buscar compreensão. É por isso que o Espírito de verdade nos disse: amai-vos e instruí-vos. É para isso que serve a instrução. A gente está aqui hoje falando sobre isso, está lá no Evangelho, aquele que pecou não atire a primeira pedra. É bem isso aqui. Se a gente não aceita os erros dos outros, quando a gente errar, como é que a gente faz com a gente mesmo? Se divorcia da gente? Cansei de você. Roberto, agora e agora. Você fez a mesma coisa, que recriminava, questionava, criticava os outros, e agora você cometeu a mesma coisa. E agora? Tem que ter muita força para superar isso. Por isso que é melhor a gente começar a superar esses preconceitos. Se algum de nós aqui tem, em relação
principalmente esses mais comuns, né? Com raça, com religioso, com mulheres, com opção sexual, comecem a pensar, por que eu tenho isso? Será que a causa não está aqui? Porque, gente, isso é que é pecado. A gente tem uma construção de pecado muito equivocada. A gente acha que pecado é transgredir as leis da igreja, do espiritismo. A melhor definição de pecado que eu encontrei foi essa. Pecado são todas as distrações que a gente tem no nosso caminho de evolução. Tudo que tira a gente do nosso caminho evolutivo, de progresso, isso sim é um pecado. Então tem muita coisa que a gente acha que é pecado, mas na verdade não é. Isso cada um pode refletir. Se isso que você está fazendo está tirando você do caminho evolutivo, você pode ter certeza que você está transgredindo uma lei divina. Agora, a gente tem que ter esse discernimento. Se a gente não tiver esse discernimento de que quando a gente está errando, quando a gente está sendo preconceituoso, fica difícil a gente começar esse processo de autoconhecimento. Então a gente tem que entender por que a gente está tendo aquele sentimento. Por que aquele preconceito está surgindo? Porque quando eu vi aquela pessoa já... Tudo bem, algum de nós pode ter tido uma experiência, posso ter sido assaltado por uma pessoa, e quando eu vejo pessoas parecidas com aquela, eu fico assim. Mas se a gente parar para pensar, acabou gerando um preconceito. Quando a gente está no caminho evolutivo, em se tornar uma alma superior, a gente começa a ver que cada situação, cada dia é um novo dia. E que as pessoas não são iguais. Cada um é um mundo em particular. Então, nem todos os gays são iguais a todos os gays, nem todos os da raça negra são iguais aos da raça negra, nem todos os espíritas são iguais aos espíritas, nem todos os obesos são iguais a todos os obesos, enfim. Essa também é uma maneira de a gente começar a vencer os preconceitos, a gente começar a avaliar o aspecto humano. A gente tem que se desvencilhar das imagens que a gente cria e achar que toda pessoa que está na rua mendigando é bandido. Lógico, a gente tem que ter precauções, tem que ser previdente, mas a gente tem que começar a cuidar. Para a gente não colocar todo mundo no mesmo balaio. Que todo evangélico é fanático. Porque isso gera uma prisão, isso aqui gera uma dependência sobre o que os outros acham, sobre a minha falta de conhecimento. E Deus não quer isso para a gente. Deus quer que nós sejamos independentes. E um ser espiritual independente é um ser que não tem preconceitos. É um ser que avalia a cada momento, a cada instante. Nós temos, às vezes, preconceitos dentro da nossa casa. E é isso que gera muitas discussões, porque a gente acha que a esposa falou daquele jeito, é porque ela está querendo isso, ou está querendo dizer aquilo. E muitas vezes a gente nem era isso. A gente já estigmatiza.
Ou olha, a pessoa está com aquela cara, então é isso. Ah, porque eu conheço bem. Será que conhece mesmo? A gente mal conhece a si mesmo, como é que a gente vai conhecer o outro, mesmo que o outro more na nossa mesma casa? Ah, ele está quieto. Ah, então ele está bravo. Como é que a gente pode afirmar isso? Ah, então se ele está bravo, eu também vou ficar bravo. Ô, você me passa aquele açucareiro? Pra quê? O que foi isso? Ah, mas você está bravo? Eu bravo? Você está quieto aí, quando você está quieto, você está bravo. Aí o outro fala, você está louca. Aí começa o pau lá, começa a briga, aí acaba o café da manhã. E quando na verdade só estava pensando, pô, acordei pensando uma coisa, por que né, o Lava Jato, será que vai dar? Devia ter entrado, não entrei. Sei lá, era outra coisa, nada a ver. Mas a gente cria esses preconceitos, a gente olha, a gente acha que sabe aquilo que a pessoa está querendo. A gente não dá a oportunidade da gente investigar. Querido, está pensativo hoje, né? R$1 pelos seus pensamentos. Aí é outra coisa, né? Não, mas a gente já faz essa abreviação, né? É a preguiça do raciocínio. A gente, de certa forma, são manifestações de orgulho nosso, porque a gente acha que conhece todo mundo. A gente acha. Ah, agiu assim é porque isso, é porque aquilo. Eu mesmo, às vezes, me pego fazendo isso, gente. Ah, a pessoa está assim, é por causa disso, daquilo outro. Sabichão. Quer saber tudo. Vai saber. Melhor mesmo a gente orar pelos outros. Se a pessoa está triste, vou orar aqui por ela. Ou puxa uma conversa. Não, a gente já quer ir, porque eu sei o que está acontecendo. Você está assim, porque isso, porque aquilo. Sabe nada, inocente. A gente não pode ter essa expectativa que a gente sabe tudo. E muito cuidado com essa questão aqui também dos interesses pessoais. É muito delicada. Às vezes a gente pode, por interesse pessoal, querer depreciar alguém, ridicularizar ela, porque a gente sabe que se aquela pessoa ficar minada, eu vou me beneficiar, eu vou despontar, ou eu simplesmente vou me sentir um pouquinho melhor do que eu sou. É uma baixeza isso, né? É uma baixeza tão grande nossa quando a gente faz isso. Que a gente gosta assim de só dar aquela espezinhadinha assim, fala aquela frase que você sabe que vai afetar a pessoa, só para a gente se sentir um pouquinho melhor. Ilusão, isso é ilusão. Que a gente cria por causa do orgulho. Que é outro mal, outra bactéria da alma assim que a gente precisa lutar muito. Ele pode abastecer esse preconceito. Preconceito pode ser gerado pelo orgulho. Porque eu quero discriminar os outros para me sentir melhor. Porque eu estou na religião certa. Então, os evangélicos, os católicos, os protestantes, que me perdoem, mas eu estou na religião certa. Eu estou no espiritismo, que é super cabeça. É chave do universo. É só para quem tem uma mente aberta. Só para quem conhece muito a si mesmo. Não é assim, gente. Alguns palestrantes espíritas, alguns oradores cobram incessantemente. Você sabe o que está na página 300 do Livro dos Espíritos? Você sabe qual é a questão 903 do Livro dos Espíritos? Você sabe quem disse amai-vos e instruí-vos? Será que isso é importante?
É importante a gente saber que alguém disse e que a gente confia nisso. Amai-vos e instruí-vos. Eu digo isso, sabe por quê? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sedes perfeitos, está lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita, aquele que empreende a sua transformação moral e busca vencer as suas más tendências. Isso aí foi, ao meu gosto não está, né? Mas é bem isso. Está falando que você tem que saber quem disse aquilo outro? Hein? Não está, né? Mas está lá que a gente tem que se esforçar e muito. E a instrução realmente pode nos ajudar e deve nos ajudar, porque o que faz a gente às vezes vencer alguns preconceitos nossos é realmente buscar numa religião que nos dá critérios morais. Mas a religião que faz diminuir outro ser humano ou menosprezá-lo, com certeza não é uma boa religião. A religião sadia é aquela que faz todos nós nos sentirmos iguais. E nisso eu tenho certeza que o Espiritismo veio pregar. Essa instrução vem para combater, para eu lembrar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou tratando mal essa pessoa porque ela é de outra opção sexual e eu sei que já estou tendo conhecimento que eu não posso agir assim, que eu não devo agir assim. E o que vai nos ajudar às vezes, pessoal, eu sei que é um pouco drástico. Mas se você tem um preconceito muito forte, vá atrás, vá investigar, procure conversar. Você tem preconceito com um judeu? Vá procurar um judeu, converse com ele, tente entender, vá numa sinagoga. Você tem preconceito com alguém da raça negra? Vá lá, abrace, beije, converse. Você tem preconceito com gays? Vá lá, converse, entenda por que ele é assim. E você às vezes vai encontrar nessas pessoas melhores do que você imaginava e às vezes melhores do que a gente mesmo. E aí a gente vai começar a minar esse preconceito, vai destruir ele, porque lembrem, ele está baseado em frágeis sustentações. Para vencer o preconceito, a gente precisa reconhecer ele, a gente precisa ter vontade em superá-lo, e a gente precisa ver esse aspecto humano. A gente precisa ir lá entender. Não adianta falar que os adventistas são loucos e sair propagando isso para todo mundo. Não estou dizendo que eles o são, tá? Mas muitos de nós acham, só porque ele curte o sábado, só porque ele não trabalha. Vai lá entender por que ele faz isso. Procure ouvi-lo. E mesmo que seja incoerente, qual a diferença? Ele é menos do que nós? Não, né? Porque, assim como tem outros religiosos fanáticos, tem dentro da doutrina espírita também fanáticos. Porque a gente recrimina também outras casas. A casa faz cromoterapia, faz coisa de reiki, faz, apometria. E daí? Qual o problema? Mas é inconsistente, é incoerente com a pureza doutrinária, porque Kardec... Pessoal, se a obra não é do Cristo e for dos homens, ela falirá por si mesma. Não somos nós que devemos julgar. Porque às vezes aquela casa que joga luz, que faz show, que faz não sei o quê, trata muito bem as pessoas, acolhe bem elas, abraça, beija... E às vezes até essa luzinha lá colorida é um placebo que a pessoa sai, tô curada. Mas quem curou foi aquela fé na luz, mas curou. E qual o problema disso? Tudo bem, lá na frente, ela vai na sua escalada evolutiva, ela vai ver, não, isso
Não é mais. Mas não, a gente gosta de minimizar. A gente gosta de espizinhar. Gosta de falar, não, mas eles fazem isso. É preconceito nosso, porque a gente não sabe o trabalho que aquela casa está fazendo. É assim com nós aqui dessa casa, que muitas vezes não estão vendo na internet. Outras casas aí acham que a gente faz loucuras aqui dentro, que não é espiritismo. Agora eu volto a falar. Reconhece o espiritismo pelo quê? Por sua transformação moral. Em vencer as suas más tendências. E é isso que essa casa prega aqui. Não é outra coisa senão isso. O sábio da antiguidade disse, Sócrates, só sei que nada sei. Essa é a coisa mais sábia que a gente tem que internalizar, introspectar no nosso ser. Reconhecer a nossa falta de conhecimento perante tudo. Não temos como saber de tudo e de todos. Isso é uma ilusão, é um orgulho nosso achar que consegue isso. A gente não consegue entender todas as pessoas, todas as instituições, todas as situações. A gente tem que se permitir a ter essa serenidade e não julgar as pessoas pelo que elas estão aparentemente apresentando, porque eu não consigo ver às vezes a realidade que está aqui. Eu vejo a realidade a partir das minhas medidas. É por isso que isso é frágil às vezes, o nosso julgamento. A gente só torna ele inflexível, absoluto, conclusivo, sentencioso, porque a gente aí vai se sentir seguro. Parece que eu estou no comando. Mas será que está mesmo? Está no comando desse cárcere, do preconceito e das crenças alheias e da falta de conhecimento. Eu sei que às vezes, talvez eu aqui na frente fale as coisas de uma maneira, né? Até às vezes cuspo um pouco quando eu falo. Na hora que eu estava falando, eu vi um saindo assim, desculpa. Eu aprendi isso com o Zé Araújo. Ele que... Não, eu estou brincando. Mas, gente, não é para intimidar, não é para desanimar ninguém, não. Porque, como eu falei, eu também tenho os meus preconceitos. Também é um mecanismo mental, é involuntário. O nosso pensamento é incansavelmente involuntário. Então, às vezes as coisas, mesmo a gente sabendo que é errado, vai vir. Vai vir. Ai, que nojo dessa pessoa. Ai, daí vai vir alguma coisa. Não posso ter nojo porque ela é um ser humano igual a mim. Por que eu vou ter isso? Já reconhecendo isso, já é um bom sinal. Mostra que a gente não está cristalizado nisso e não está preso, né, dependente dessas crenças e preconceitos. Então, sigamos todos aí firmes nesse propósito de vencer esse mal, né, esse mecanismo, romper com ele, com essa preguiça de raciocínio que a gente tem. E vocês vão ver, com isso, vai trazer mais felicidade e vamos nos sentir mais livres e mais poderosos. Boa semana a todos e obrigado. Isso aí, né, pessoal? Beto, obrigado. Mais uma palestra eu que tapa agradeço. na cara, né? Tapa na cara. Pra ver se a gente acorda, se a gente aprende. E só puxando o gancho dele ali sobre preconceito, não tenham preconceito com Fore Blue. É isso aí. Venham no Fore Blue. 11, 12 e 13 de setembro, 19h30 inicia. Teatro Carlos Gomes, site www.foreblue.org.br. O tema desse ano, o Beto também citou na palestra, entre linhas, né? Uhum. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Homem de Bem, aprimorando o ser integral.
E aproveitando também, eu queria ter feito no começo, acabei esquecendo, agradecer o pessoal que foi para a rua ontem, fazer a divulgação. Tem muitos de vocês que eu estou vendo que estão sentados aqui, né? São frequentadores, não são trabalhadores nem voluntários da CEIU, mas estavam lá ajudando, estavam se esforçando, estavam fazendo esse evento crescer, e também os trabalhadores voluntários que estavam lá. Até o pessoal, eu rodei a cidade inteira ontem para resolver algumas coisas. O pessoal até perguntou, tu está fiscalizando? Né? Não estava fiscalizando, estava fazendo outras coisas. Mas é o preconceito, né? Mas eu conversei com uma galera aí. Parabéns, então, né? E agora é com o Beto, hein? Isso aí. Bom, vamos todos serenar os nossos pensamentos, relaxando. E que possamos todos rogar ao nosso Pai o amparo necessário à nossa caminhada evolutiva. Que possamos, Pai, sermos bons instrumentos na Tua obra e que para isso possamos nos permitir a desenvolver as nossas qualidades morais. E por isso, rogamos o amparo dos nossos mentores, espíritos amigos, que não desanimem de nós em nenhum instante, mesmo nos nossos momentos de aflição, de contradição, que possamos receber sempre as inspirações. Que todos aqui possam, nesse instante, sermos abraçados por essa boa energia que nos envolve, incitando cada um de nós a sermos melhores do que fomos ontem. Que possamos todos ter uma boa semana, em nome de Deus, em nome de Jesus, toda a espiritualidade boa e amiga aqui presente, damos por fim dada essa primeira parte dos trabalhos. Que assim seja.